Iniciando mais um MMF Cast, um bate-papo com um viés jurídico, mas um propósito de contar para você que vai assistir a esse episódio o tema de uma forma que você consiga entender, você empresário e empreendedor. E na mesa eu tenho novamente dois amigos, Pedro e Thiago. Agradecer desde já pela presença de vocês e pedir para vocês se apresentarem antes de contar o tema. Pedro, se apresente para o público. Obrigado, Lucas, Thiago. Prazer estar aqui na mesa com vocês. Sou advogado, atuo na área tributária há mais de uma década. Sou um apaixonado pelo direito. Antes de me formar na graduação em Direito, fiz outros 2 cursos. Isso me deu uma bagagem, uma experiência muito grande para ter certeza do que eu quero hoje. E com a força do meu trabalho, com a busca do conhecimento, o meu objetivo como profissional, né, é passar um pouco do meu conhecimento para os empresários, ajudar, né, a construir novos negócios e fomentar a economia no Brasil e também internacionalmente. Legal. Você não vai falar nada de esporte? Boa. Lucas, nós somos companheiros, né, de corrida de rua, e o escritório, no geral, preza muito pela atividade física. Nós sabemos da importância de aliar o esporte, né, com a atividade profissional. Então, eu sou um entusiasta, de maneira geral, assim, de todos os esportes. Sou apaixonado, e a Olimpíada está chegando, batendo na nossa porta, né, nesse ano. Então, já estou me programando para, de alguma forma, conseguir assistir algumas coisas interessantes. E é isso. Legal. Obrigado. Thiago, se apresente para o público. Olá, tudo bem? Gostaria de agradecer pelo convite, falar que é um prazer estar aqui com vocês hoje, com o público também aí que nos acompanha. Meu nome é Thiago Rocha, sou advogado tributarista, sócio do MMF, né, em parceria aqui com o Lucas, com o Pedro e os demais dos episódios anteriores, que vocês já devem ter assistido. Eu tenho formação acadêmica muito voltada para o direito tributário, com especialização, MBA, faço parte da Comissão de Direito Tributário da OAB aqui de Minas Gerais e atuo muito fortemente no contencioso tributário, também com auxílio no consultivo, para que possamos trazer sempre soluções amplas, né, para os nossos clientes. É um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente falar de temas tão relevantes, né, referentes à tributação. Thiago, vai falar nada das suas filhas, da sua esposa? Pois é, sou pai também, né, tenho 2 filhas, sou casado e também estou desenvolvendo esse gosto pelo esporte, né? Aprendendo muito com os amigos aqui, para a gente sempre estar em movimento. Muito bom. Estou na mesa, então, com 2 tributaristas, de novo, né? E quando a gente fala de questão tributária, inevitavelmente a gente traz complexidade para o bate-papo. Só que eu tenho um compromisso com o público. Eu sempre fiz esse compromisso em todos os episódios que gravei anteriormente. E eu quero fazer com vocês, quero que vocês façam também esse compromisso, que é da gente tratar do tema de uma forma simples e que qualquer pessoa que assistir possa entender. Eu sei que é desafiante, mas eu sei que é possível. Vocês acham que a gente consegue? Certamente. Acho que, apesar de o sistema tributário ser complexo, o nosso papel é esse. É o de desbravar ali as diversas legislações, né, as complexidades, de forma a traduzir para o empresário da formato assim, mais simples e direto as oportunidades que ele tem e como navegar ali nesses mares mais revoltos, né? Então, a nossa ideia é essa. E você acabou já contando a temática. O que a gente vai falar aqui hoje? Primeiro, nós iríamos contar dessa complexidade, tentar explicar para o público por que é complexo, por que o Brasil é considerado um dos piores países em termos de legislação e entendimento tributário. Vamos citar exemplos para confirmar dessa complexidade e vamos contar para o empresário dicas inteligentes de
se enfrentar essa complexidade. E sabemos que existem muitas. E a gente sabe que o empresário que se liga, ou que sabe, né, que tem acesso a essas dicas, ele acaba na frente do concorrente. É assim que funciona. E no papo da complexidade, contem para mim, por que é tão complexo? Por que a gente senta na mesa com um cliente estrangeiro? Vamos citar um exemplo real. Sentei recente com 2 israelenses e precisei explicar para eles uma questão tributária. Foram 3 horas de reunião, eu não consegui explicar. Eles não conseguem entender. É muito distante da realidade que eles vivem fora. Por que o Brasil é tão complexo? Ótima pergunta, Lucas. Para responder, vou tentar ser objetivo. A gente tem que voltar lá atrás, na formação do Brasil. O Brasil, historicamente, é um país centralizador, em que o poder ele está concentrado na União Federal, que é o ente federativo de maior relevância. Só que a nossa própria Constituição, Lucas, ela criou tributos de determinados níveis. Então, hoje nós temos tributos federais, de competência da União Federal, ou seja, ela legisla sobre isso, ela dita as cartas sobre aqueles tributos federais, por exemplo, o imposto de renda, talvez seja o mais famoso deles. Temos os impostos estaduais, em que os estados são competentes para criar essas leis, que vão tratar, por exemplo, do ICMS. E temos os impostos municipais, em que cada município pode e deve criar a sua própria lei. E como exemplo de um imposto municipal, vamos falar do IPTU, por exemplo. Sim, o que você está dizendo é que é muita gente falando e criando do mesmo assunto. A última notícia que eu me lembro é que o Brasil ele tinha mais de 5.000 e tantas leis de natureza tributária. E a gente sabe também que diariamente alguma norma tributária é editada, alterada, mudada, revogada. Então, no fim das contas, o empresário ele precisa diariamente entender o que está acontecendo, o que está mudando e o que isso afeta o negócio dele. Perfeito. Só para vocês terem uma ideia da complexidade do que nós estamos falando, vamos pensar num caso prático. Vamos imaginar uma empresa que está dentro do e-commerce, vende produtos de maneira online nessas plataformas para o Brasil todo. Vamos limitar o Brasil, hein, pessoal? Não estou nem falando de comércio exterior. Sabendo que cada estado cria a sua própria lei do ICMS, esse empresário que vende para todos os estados do Brasil, ele vai ter que conhecer de praticamente todas essas leis. São 27 leis estaduais. Agora, pior ainda, é o empresário que presta um tipo de serviço, por exemplo. E a prestação de serviço ela é tributada por um imposto municipal também, que é o ISS, e que hoje nós temos mais de 5.500 municípios. Imagina o empresário ter que conhecer mais de 5.500 leis municipais para andar na linha tributariamente. Pedro, muito difícil. E você me fez uma correção. É muito pior do que eu falei. O número de leis deve ser... Vou chutar aqui, tá? Na minha cabeça. 50 mil, sei lá, 20 mil, 10 mil. 5 mil são municípios, que por sua vez têm as suas leis. Tem mais os estados, mais de uma dezena, correto? E a União Federal, a grande arrecadadora e legisladora. Então, o que você está dizendo é que a complexidade do sistema decorre muito desse volume de informação. Mas é só isso? Tem algo mais que vocês ressaltam que faz com que o sistema seja tão difícil de entender e que o empresário precise tanto do nosso auxílio, dos amigos contadores e etc? Bom, aí vem a segunda parte da situação, né?
Como o Pedro bem mencionou, nós temos então diversos entes ali que vão soltar as suas diversas legislações, em tese, com base no que dita a Constituição Federal, que seria ali o norte da tributação, né, que traz as limitações constitucionais ao poder de tributar, e isso deve ser observado. Porém, além da legislação propriamente dita, nos últimos tempos, a gente tem visto, por exemplo, muitas medidas provisórias, né? Situações em que o governo edita uma determinada regra nova que deve ser observada, né, pela sua força vinculante, criando mais situações complicadas ali para o empresário. Que aí, muitas vezes, essas medidas provisórias elas vêm acompanhadas de uma surpresa para o empresário. Muito, né? Comum, né? Inclusive. Que é muito comum, exatamente. E é importante explicar, Thiago, abrindo um parênteses na sua fala, o que é a medida provisória? Porque isso aí sai muito na televisão, né? Sim. Foi editada uma medida provisória pelo governo e mudou isso. E aí no dia seguinte o WhatsApp nosso não para de tocar, né? Sim, exatamente. O que é a medida provisória? Explica. Bom, a medida provisória ela é um instrumento, né, que o governo tem para ditar determinadas normas em situações específicas, de forma que ele não precise aguardar, naquele primeiro momento, o processo legislativo, né, que demanda uma complexidade maior, demanda etapas, demanda a criação mesmo de uma lei específica, esforço político, né, capital político. Então o governo, ele valendo-se dessa permissão, ele edita uma determinada situação para alterar a legislação aplicável àquele tema. Então, exemplo, direito tributário, né? Nós temos um assunto que a gente, até adiantando um pouco o que a gente vai falar um pouco mais à frente, o PERSE, né? Que é aquele programa para a retomada do setor de eventos. Então existia ali no PERSE uma situação prevista, uma data limite para a fruição daqueles benefícios. O governo, então, né, de acordo com as políticas tributárias pensadas aí pelo governo federal, pensaram, olha, isso não está adequado, não está interessante para o que nós precisamos aqui para fins de caixa. Então, para alterar aquela regra, eu preciso de uma nova regra que trate de forma diversa sobre aquele tema. Como o processo legislativo é algo demorado, e eu preciso de uma arrecadação um pouquinho mais acelerada, eu vou editar uma medida provisória, vou restringir determinada situação, e aí com essa medida provisória que já tem os seus efeitos ali num certo período de tempo, eu já consigo fazer a alteração. Então é um instrumento que o governo tem que para ele é muito importante, né? Para ele conseguir fazer esse tipo de mudança no cenário tributário. E daí vem a necessidade de se acompanhar o que está sendo dito. Olha só, presta atenção você que está assistindo esse podcast. O que o Thiago acabou de dizer? As leis são criadas pelo Poder Legislativo, o próprio nome explica. Existe um rito, precisa de ter alinhamento político, atingir quórums que a lei obriga, não é rápido, passa por aprovações de câmaras, etc. A lei foi aprovada, passou a valer e, de repente, o governo federal, e aí nesse caso, vamos entender, né, o Poder Executivo, exato, o presidente da República, ele vai e baixa um decreto, faz um decreto que provoca mudanças naquela legislação aprovada anteriormente, com efeitos imediatos. E isso acontece muito. Exemplo que foi dito, a questão do PERSE. E agora, entrando efetivamente na questão do PERSE, o que nos entristece? Temos colegas, parceiros, clientes do setor de eventos e outros que foram beneficiados pela lei do PERSE que foi aprovada ali no contexto de pandemia. E a lei ela trouxe uma previsão expressa, escrita, de que em determinadas situações haveria uma isenção, um benefício no recolhimento de tributos. O que você, empresário, o que o nosso cliente parceiro fez? Primeiro, parou de chorar, né? Teve a esperança de que ele não quebraria. Segundo, planejou
pelo período que a lei permitia e previa aquela isenção, o que ele ia fazer com esse recurso. Na grande maioria das vezes, pagar a dívida. E aí, de repente, o governo federal, com uma caneta, baixa um decreto dizendo, aquela isenção que você achou que ia até 2027, ela vai acabar daqui 2 meses. E pronto. Pode isso? E aí eu devolvo para vocês. Bom, esse é o papel do advogado tributarista nessa situação. Basicamente, então, como você bem mencionou, vamos pensar que o empresário tinha ali uma situação, ele se planejou com base naquilo, no direito que foi garantido a ele pela legislação. Então, em tese, aquela situação tinha uma segurança jurídica e dali você poderia se aproveitar daquele benefício pelo tempo que a legislação permitia. Considerando essa mudança repentina por meio de medida provisória, o que o empresário precisa fazer para se proteger desse tipo de situação? E aí entra o papel da tese tributária, né? E essas teses tributárias, elas são conduzidas por nós, advogados, em benefício das empresas. Então, nesse caso específico, é cabível que o empresário busque o Poder Judiciário por meio de um mandado de segurança com um pedido de liminar, trazendo a situação para o juiz federal e falando, olha, excelência, a legislação X me trouxe esse benefício. A medida provisória Y, ela reduziu esse benefício, inclusive quer me cobrar daqui a 2 meses. Essa é a situação. Garanta o meu direito de continuar me valendo daquele benefício inicialmente previsto, de forma que eu siga o meu planejamento, né? Então, as teses tributárias, e dentre elas a gente fala do PERSE, elas são instrumentos que o empresário pode buscar para questionar a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de um tributo, ou de uma exigência tributária em determinada situação. Então, nessa, o que a Constituição lá da República fala? Que seria, então, a base para a tributação no Brasil. Olha, é necessário proteger a confiança do contribuinte, né? Eu, enquanto contribuinte, confiei que eu poderia utilizar daquele benefício por tantos anos, né? Além disso, o que a Constituição traz? Olha, é preciso resguardar a livre iniciativa. Então, existem vários princípios ali que a gente pode trazer para a discussão para fortalecer o nosso direito. E aí, as grandes teses, sejam elas já consolidadas ou ainda em discussão, elas começaram com algum contribuinte inconformado com uma situação que foi buscar o seu direito via judiciário, que é o órgão de poder competente para afastar esse tipo de ilegalidade ou inconstitucionalidade. E é importante também a gente contar, né, para o empresário que está passando por isso, e são muitos, se ele não faz nada, e a maioria não faz nada, e a maioria porque não sabe nem que dá para fazer alguma coisa, que é a parte mais triste dessa história, né? E que esse podcast que ele sirva também para reverberar essa possibilidade. Mas vamos supor que o empresário não fez nada consciente e continuou ali aplicando os benefícios conforme a lei do PERSE que veio lá em 2022. O que vai acontecer com essa empresa, com esse empresário? Ótima pergunta, mais uma vez, né, Lucas? E antes da gente responder objetivamente, é só ressaltar que, de fato, o conhecimento ele vai dividir, muitas vezes, o sucesso do empresário nesse caso. Porque se essa informação não chega para quem se aplica o PERSE, por exemplo, setor de alimentação, bar e restaurante no geral, atividades esportivas, que a gente falou aqui logo no início, o empresário que não sabe, ele acaba pagando uma tributação superior daquele concorrente. E aí, como é que você vai concorrer com alguém que não paga imposto ou paga menos do que você dentro da legalidade? E que faz a mesma coisa que você, né? Que faz a mesma coisa. Então, fica muito difícil do empresário sobreviver se ele não souber desses conhecimentos. E aí, a importância do advogado estar sempre do lado e ter um papel proativo. Porque não basta o empresário bater na nossa porta. Porque, como você mesmo disse, Lucas, muitas vezes ele nem tem noção desse direito.
Sim. Cabe a nós, advogados. A maioria. Cabe a nós, advogados, alertá-lo. Está sempre do lado do cliente. Isso é fundamental. Mas e o cliente que ficou sabendo, e o contador muitas vezes vai contar para ele, falou, olha, teve um decreto ali, infelizmente aquela guia sua de PIS e COFINS que você não estava pagando, eu vou precisar, né, te mandar de novo. E aí esse contribuinte fala, não, mas não concordo. A lei está lá escrito e eu vou continuar não pagando. O que vai acontecer? O que pode acontecer nesses casos, Lucas, é a Receita Federal te exigir o tributo de maneira administrativa. Porque, veja bem, quais são os benefícios do PERSE? Né? Ele traz uma alíquota zero ou isenção do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido e do PIS e da COFINS. Então, você não paga esses tributos. Tá? Sendo que, se você simplesmente não destacar na sua escrituração fiscal, né, aquela receita, oferecer aquela receita à tributação, eu não tenho dúvidas de que o fisco federal vai bater na sua porta e vai falar, Lucas, cadê o meu imposto? Cadê o meu tributo? Vai chegar a cartinha. Vai. É isso que você está falando. Vai chegar é a cartinha. Importante, essa clareza é importante. Você, empresário, que se beneficia do PERSE e agora com essa mudança, caso realmente o PERSE, né, deixe de valer, se você não se adequar ao decreto e continuar ali se beneficiando da isenção, você vai receber uma cartinha na sua casa te cobrando e se você não pagar, você vai ser processado pela União e vai precisar se defender. É isso. Exatamente. É isso. E veja bem, vamos pensar numa situação específica. Nós temos então 2 empresários no ramo de alimentação, por exemplo, né? 2 restaurantes ali que poderiam sim se valer daquele benefício. Os 2 são vizinhos, os 2 faturam R$100 mil por mês, é tudo igual. Basicamente é a mesma situação deles. Só que um buscou seu direito judicialmente. Né? Eu quero continuar me valendo do benefício do PERSE, como me foi permitido pela legislação anterior. O segundo não ficou sabendo disso, ou não quis buscar o seu direito, e continuou ali, começou a pagar os tributos, ou até mesmo deixou de pagar e seguiu pagando, aproveitando do benefício. Então, nós temos essas 2 situações. Um que foi buscar o seu direito, eventualmente conseguiu uma liminar e até ganhou a ação, e o outro que ou continuou deixando de recolher, abrindo um passivo fiscal, né, ou começou efetivamente a recolher. A gente está falando, então, de 2 contribuintes idênticos, mas que vão ter uma diferença no caixa gigantesca. Porque o A, que foi buscar o seu direito e conseguiu garantir aquele direito e continuar usufruindo dos seus benefícios, ele vai ter uma economia que muitas vezes o B vai ter uma despesa em relação àquilo. Então pode ser um diferencial competitivo muito grande para o empresário que busca efetivamente a discussão das teses. Mas sabe o que eu vejo no dia a dia? Os empresários, a minoria, que tem acesso a essa informação, a essa possibilidade de discussão, uma boa parte desses empresários fica com medo. Por algumas razões, eu vou citar as 2 que a gente mais escuta. A primeira, o empresário acha que processar o fisco implica em ser fiscalizado ou ser processado. Existe esse mito. E aí eu quero saber a opinião de vocês. E segundo, o empresário muitas vezes ele acha que ele não tem uma esperança de vencer aquela batalha, que realmente é difícil, né? E ele pensa lá na frente. Não, mas essa conta, quando ela chegar, e o processo demora, né? Ela vai estar impagável. Melhor eu trancar a porta do meu estabelecimento e entregar ali para o fisco. Tem como se discutir de uma forma segura? Então é a segunda pergunta. A primeira, fiquem à vontade para responder, as 2 perguntas colocadas. Perfeito. Bom, essa dúvida, né,
Se eu for ao juízo buscar o meu direito, eu vou ser fiscalizado? A gente ouve isso assim todos os dias, né? Empresários de vários setores, de diferentes tamanhos, todos eles têm esse receio. Porque fica aquela sensação de que eu vou mexer com o fisco vai mexer comigo, né? E esse é um mito que a gente trabalha todos os dias para erradicar. Trazendo para o empresário o seguinte: a Receita Federal, os órgãos, né, de fiscalização como um todo, mas principalmente a Receita Federal, é muito complexa a estrutura dela e existem diversas equipes temáticas na própria Receita para conduzirem vários assuntos. Então a gente tem a equipe de fiscalização, a gente tem a equipe que faz a interlocução com a Procuradoria da Fazenda Nacional, a equipe que acompanha processos judiciais, a equipe de certidões. Então assim, a gente está falando de inúmeras equipes e que não necessariamente estão juntas, né? Os órgãos são descentralizados. Então às vezes você está sendo fiscalizado por uma equipe que está em outro estado. Então trazer, às vezes a gente traz esse conhecimento sobre o funcionamento da máquina para o cliente, para demonstrar para ele que, olha, não há relação direta com você pleitear um direito em juízo com a sua fiscalização. Sim, né? Eu concordo, e eu vou trazer uma segunda justificativa ou reflexão. A primeira que você disse, né, é que é tão complexo e tão grande a necessidade de aparato e sistema que o fisco ele não dá conta. Se ele fosse fiscalizar quem processa, ele teria que ter 100 vezes mais pessoas e muito mais tecnologia envolvida. Não acontece. Principalmente quando a gente fala de união e de Estado. Não acontece. Ponto número 1. E um segundo ponto, o jogo funciona desse jeito. Eu tenho a legítima impressão de que o agente fiscal, né, em todos os seus âmbitos e níveis, ele sabe que o jogo funciona assim. Ele não vai ficar chateado ou com sede de vingança para aquele contribuinte que buscar ali uma discussão de um direito que ele acredita que ele tem. O jogo é esse. Não só isso, né, Lucas? E complementando o que você disse perfeitamente sobre a dificuldade da fiscalização, de ter braço humano mesmo, ou tecnologia, para poder atingir a todos os contribuintes, além dessa dificuldade, a nossa própria legislação possui mecanismos legítimos, válidos, que facilitam o trabalho da Receita no sentido de que, olha, já que eu não tenho como fiscalizar todos, deixa eu mexer um pouquinho aqui na obrigação do contribuinte de informar os seus atos ao fisco para facilitar a minha vida. Eu vou dar um exemplo de tributos que são retidos na fonte. Por que existe a tal da retenção na fonte, né? Pensa você é um servidor público e aí, ou mesmo um funcionário seletista, né, que recebe ali na carteira de trabalho o valor de R$10 mil por mês. Aquela fonte pagadora, ela é obrigada a reter no momento do pagamento do seu salário o percentual do imposto de renda. É o imposto de renda retido na fonte. E por que isso ocorre? Porque o fisco não tem condições de fiscalizar todos os funcionários. Para ele é muito mais fácil fiscalizar a empresa A, que tem 50 funcionários, do que fiscalizar os 50 funcionários. Então ela chega e fala assim, olha, empresa, você é obrigada a pagar o imposto do seu funcionário. Então isso já demonstra por si só a dificuldade que o fisco tem, né, de fiscalizar. Muito mais ficar nesse jogo. Isso não funciona, não existe. Então, olha só, de novo, um recado aí para o ouvinte, empresário, empreendedor. Não fica com medo. Não tem isso. A prática nos mostra e nos dá a tranquilidade de afirmar isso aqui. Não existe o toma lá da cá. É normal, natural, e o próprio fisco enxerga com naturalidade que o contribuinte ele vai, em algum momento, brigar por aquilo que ele acredita, que é seu direito. E muitas vezes o contribuinte ele vence, confirmando a expectativa que ele tinha. É isso aí. Certo? Certo.
E a segunda pergunta, relembrando, agora é para aquele empresário, e existem muitos que têm medo da conta lá na frente ela chegar de uma maneira impagável. Como é que esse perfil de empreendedor, de empresário, como é que ele pode buscar ali a discussão, aquilo que ele acredita, de uma maneira segura? Existe essa possibilidade? Existe, e nós estamos aqui para isso, inclusive. Nós somos o instrumento para materializar essa segurança. Nós sabemos que, né, Thiago, o Brasil é um país com uma insegurança jurídica gigantesca. E o que isso significa? Que se a gente não fizer nada, realmente a coisa fica muito complicada. A gente fica ao alvedrio, né, da vontade do legislador, que ela muda com frequência. Então, o próprio planejamento empresarial ele fica muito prejudicado, Sim. como é o caso do PERSE. E o que a gente tem que fazer, então? A gente tem que nos cercar. O empresário ele precisa de adotar medidas para se proteger dessas circunstâncias. E o Poder Judiciário está aí para isso. E eu vou citar um exemplo, claro, para que o empresário entenda que ele pode discutir de uma maneira segura. Continua pagando. É isso. Exatamente. É o jeito mais simples. Você vai discutir. Se você, empresário, ganhar aquela discussão que vai demorar, o que você continuou pagando vai ter que ser devolvido para você, precatório, alguma forma de compensação. Mas você não tem risco nenhum, porque como você continuou pagando, se perder a discussão depois de 5, 7, 10 anos, tá tudo bem. A vida vai seguir do mesmo jeito. Acho que esse é o jeito mais seguro, né? Certamente. Assim, como é que a gente discute, qual é o instrumento que a gente utiliza para a discussão das teses tributárias? Via de regra, mandado de segurança. Então, até mesmo antes de falar dos efeitos, né, do que o empresário pode fazer para se proteger, a forma de entrada desse processo, ser o mandado de segurança, já traz uma segurança adicional. Por quê? No caso, se o contribuinte ao final do processo perder a discussão, ele não tem condenação em honorários de sucumbência, né? Então, basicamente, né, em termos práticos, o que é a sucumbência? Aquele que perde, via de regra, tem que pagar para aquele que venceu. Só que no instrumento do mandado de segurança, não. Existe uma legislação federal que fala que não haverá condenação em honorários de sucumbência. Além disso, os custos do processo, né, a guia de custos que você tem que pagar para ingressar com aquela ação, ela tem um limite muito razoável fixado pelo próprio tribunal. Então, em outros tipos de ação, você geralmente paga um percentual sobre o valor da causa, e o mandado de segurança também é assim, só que no mandado de segurança você tem uma limitação muito bem estipulada para fins ali daquele custo do processo, que no pior dos cenários, assim, chega lá no máximo a R$ 1.900. Então, assim, a gente já tem, então, uma possibilidade de não ser condenado em honorários de sucumbência e a possibilidade de discutir créditos tributários milionários pagando um valor razoável de custas. Né? Nós sempre fazemos um pedido de liminar, porque a gente também quer possibilitar ao nosso cliente que, caso ele queira se utilizar daquela liminar para fins de deixar de recolher a tributação, ele possa ter um fluxo de caixa. E com segurança jurídica. Com segurança jurídica. Uma decisão judicial permitindo. Exatamente. Baseado na ordem de um juiz federal direcionada à Receita para que ela deixe de cobrar aquela tributação sobre aquela parcela. Então, o empresário ele pode se utilizar desse instrumento. Ele, como você bem mencionou, Lucas, ele pode simplesmente seguir a vida. Falar assim, não vou continuar pagando, porque quando nós ingressamos com o mandado de segurança, a gente coloca uma trava no prazo prescricional. Isso basicamente o que quer dizer? Nós conseguimos retroagir 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e durante todo o trâmite dela para fins de recuperação do crédito. Ô, Thiago, isso vale um parêntese. Sim. O que você falou é o seguinte, e aí de novo um recado. Quando o empresário vai discutir uma questão tributária, ele não só busca o direito de não mais pagar aquilo que está sendo cobrado indevidamente, mas também o direito de ser ressarcido daquilo que ele pagou nos últimos 5 anos.
Corrigido pela Selic. Corrigido pela Selic. Exatamente. Excelente. Exatamente. Então, assim, é um efeito grande, porque se a gente está falando de uma ação tributária que, por exemplo, dura 5 anos, então a gente tem uma janela de 10 anos de recuperação. E esse montante ainda vem corrigido. Então ele pode se tornar ali uma possibilidade muito interessante. Nós temos clientes assim que tiveram problemas financeiros, um fluxo de caixa apertado, e aí vencemos alguma tese tributária. Injeta R$1 milhão ali para a empresa poder compensar com outros tributos. Isso muitas vezes salva o negócio. Sim. E muitas vezes o concorrente dele não tem essa discussão e vai seguir passando esse tipo de dificuldade. Né? E se eventualmente o cliente resolver não se utilizar da liminar, continuar pagando, ok, ele não vai ter problemas com o fisco. E ao final, depois do trânsito em julgado, ou seja, do encerramento definitivo daquele processo, ele pleiteia então a repetição daquele valor, o que é muito tranquilo. E, por fim, o contribuinte também pode optar por depositar judicialmente. Ele pode falar, olha, eu não quero que o fisco fique com esse dinheiro, mas também, para me proteger aqui, eu já faço o depósito em juízo. Que é uma opção que eu gosto muito, e pelo um motivo importante. Quem faz o depósito em juízo, além de ter a segurança jurídica que a gente está conversando, se ele ganhar lá no final, esse dinheiro, esse valor, volta para ele rapidamente, instantaneamente. É só esperar o Pix do governo. Exatamente. Né? Foge do precatório. É isso aí. É uma boa estratégia, que muitos adotam, né? E o Lucas, é interessante, porque na nossa prática, né, Thiago, no dia a dia, a gente vê perfis completamente diferentes de empresário. Então, nós temos aqui empresários que não conseguem dormir se tiver uma discussão judicial sobre um tributo que ele não está pagando, que é muito comum, né? E tem uma outra turma que assim, é mais relaxada, vamos assim dizer. Ou mais ousada. Ou mais arrojada, ousada, mais né? acostumado com esse tipo de tratativa, que vai chegar para o advogado e falar, cara, eu prefiro ganhar no fluxo de caixa agora, mesmo sabendo do risco, que lá na frente talvez eu tenha que pagar. Né? E se eu não tiver nenhuma decisão judicial que me ampare, inclusive desde o início, eu vou ter que pagar ainda com juros e com correção monetária, mas eu preciso. Às vezes o cliente está com a corda no pescoço e ele precisa de fazer isso para sobreviver. Ele sabe que daqui 5 anos ele vai ter caixa para poder pagar. E eu vou mais, hein? Mais um ponto de reflexão interessantíssimo. Por experiência, sabemos que esse país, constantemente, os governos editam leis que possibilitam o pagamento de tributos em atraso, com descontos, reduções de multa, eventualmente até uma redução de 100%. Que no fim das contas, vamos ser francos nessa mesa, beneficia quem não pagou. Tem empresário que tem consciência dessa reflexão, acredita nela, e ele sabe que, mesmo que ele perca aquela ação tributária, aquela tese, a tese do PERSE, é bem provável que no dia que transitar, que finalizar o processo, daqui 200 anos, existirá uma lei que vai dar a ele a condição de pagar o que ele não pagou com desconto e etc, e etc. E isso confirma a minha tese de que o sistema funciona desse jeito. Você tem razão, Lucas. E confesso que eu não sou muito adepto a essa filosofia. Porque muitas vezes a gente fica com a sensação, e aí estou falando na condição de contribuinte, né, de cidadão, não como um advogado, de que aquela pessoa que não pagou, ela está sendo beneficiada. Quer dizer, aquele contribuinte que pagou certinho o seu tributo em dia, ele acaba pagando muitas vezes de maneira até desarrazoada em comparação com quem não paga em dia. Né? Então cria uma concorrência desleal. Sim. E uma questão subjetiva também, né? É claro, Sim, claro. O dever de estarmos em dia com o fisco é uma boa discussão que vale um podcast a respeito, né? Sem dúvida. E eu acredito, Lucas, que eu sou mais otimista em relação a esse ponto, porque o Brasil já melhorou
um pouco sobre esses benefícios fiscais extemporâneos que acontecem. Antigamente, Lucas, isso era assim, sem nenhuma regulamentação. Cada estado promulgava a sua lei ali de recuperação fiscal, um incentivo para você pagar aquele tributo em dia que, né, às vezes é difícil de recuperar na visão do fisco. Era um Deus nos acuda. E hoje em dia isso tem mudado e a reforma tributária tem consolidado essa mudança no seguinte sentido. Olha, vamos padronizar esses benefícios de regularização fiscal, de débito fiscal, porque senão realmente essa sensação, que é ruim, eu acho que para todos nós, né? Ela fica cada vez pior. Sim. E o objetivo do fisco, que era arrecadar, acaba sendo um tiro no pé, porque o contribuinte, sabendo que a qualquer momento vai ter um programa de regularidade fiscal, refis, um refis da vida, falou, opa, não vou pagar, Sim. vou esperar sair um refis, e quando sair, eu faço o meu fluxo de caixa, né? Eu ganho no meu fluxo de caixa aqui, consigo sobreviver mais um tempo, passo por umas dificuldades, e depois eu me viro ali, faço adesão a um refis, que muitas vezes vem, dependendo da forma de pagamento, com isenção de juros e multa. Sim. Durante todo aquele período que o tributo não foi pago. É beneficiar o mal pagador. Sejamos honestos. No final das contas é isso. É beneficiar o mal pagador. É isso. Né? E o que a gente sugere é, mesmo para aquele que quer ser um mal pagador, seja mais inteligente e faça isso buscando uma segurança jurídica, que é eliminar no processo a possibilidade de você ganhar aquele tributo que você deixou de pagar e etc. É isso, de forma que aquela discussão ela se torne mais um ativo Sim. do que um eventual passivo. Né? Você tem a segurança ali da forma que você está agindo e tendo uma decisão judicial por trás ali da sua decisão. Então, qual é o recado? Né? Sobre esse assunto de teses tributárias, qual é a nossa indicação? E aí, senhores empresários que nos assistem, busquem seus direitos, tá? Por meio do ajuizamento aí desse tipo de ação, com um profissional habilitado, de confiança, que consiga te indicar a melhor forma de navegar pelo mar revolto chamado Brasil da forma mais segura possível. Acho que é isso que a gente tem aqui para trazer para vocês, e essa é a reflexão que nós temos o intuito de colocar aqui na mesa, né? A importância e o diferencial concorrencial que você, empresário, consegue por meio desse tipo de discussão. E, gente, o empresário, o custo com o advogado, ele é pequeno. Estou te falando honestamente. Pode cotar aí com o mercado, com a gente. O advogado que trabalha com esse tipo de demanda, ele ganha no êxito. É só se você ganhar. Então, vale muito a pena. Não deixe de buscar o seu direito. Certo? Agora, antes da gente caminhar já para as conclusões, eu queria que vocês trouxessem pelo menos mais uma discussão do momento, porque todo ano vem umas 2, 3 que aparece, um decreto que veio e que muda ali a lei do PS. Tem alguma outra que vale a pena a gente mencionar nesse bate-papo? Então, Lucas, tem uma discussão que hoje está muito em voga, né? Só que ela não é tão recente. Ela remonta lá da década de 70. A gente está falando... É bem velhinha. É uma discussão bem antiga, tá? Que o governo até hoje não conseguiu solucionar. E a gente está falando aqui das subvenções de investimento. E pegando o que é subvenção de investimento, né? Pegando um gancho do que a gente falou agora há pouco sobre esses programas de parcelamento de débitos fiscais, que são, na verdade, benefícios para quem é um mal pagador, vamos assim dizer, a gente também tem benefícios estabelecidos na nossa legislação para atrair o bom empresário, né, para aquela região econômica, para fomentar estrategicamente a região econômica. O Brasil, todo mundo sabe, é um país continental, cuja a diversidade social é muito grande, né? Então, a gente tem de maneira muito definida, né,
comportamentos e culturas do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Norte, e que precisam, cada uma dessas regiões, de um olhar personalizado, personalíssimo. E aí, o governo federal, já sabendo disso, ele começou a implantar projetos para atrair o setor econômico para determinadas regiões do país. Então, por exemplo, eu quero desenvolver a região norte. O que eu vou fazer para desenvolver essa região norte? Sendo que a gente sabe, né, que na região sudeste é uma região mais rica, que tem maior infraestrutura. Então, acaba que o empresário, se ele não tiver uma boa razão econômica, ele acaba optando por ficar na região sudeste do país. E isso prejudica demais, né? Então, para tentar equilibrar essa balança, o governo lá atrás, né, o governo federal, lançou esse sistema de subvenção, que nada mais é o seguinte: olha, você instala aqui a sua fábrica, o seu comércio, e eu vou te dar uma redução da sua carga tributária. Faz isso através de lei? Faz isso através de lei. E é possível, isso é legal, tá? Não há nenhuma irregularidade nisso, até porque, como a gente disse logo no início, né, cada estado ele pode legislar sobre o seu próprio tributo, que ele tem competência para poder cobrar. Então, existe uma margem de discricionariedade. E dentro dessa margem, o Estado vai escolher quanto que ele vai cobrar de imposto para cada um e tudo mais. E ele pode estabelecer, normalmente ele estabelece uma regra geral de tributação do ICMS, por exemplo, aqui em Minas a regra geral é de 18%, mas para algum determinado setor ele pode falar: olha, se você vender café aqui em Minas, eu vou te dar um desconto, porque eu quero atrair a indústria do café aqui para dentro. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Aonde que está o problema? O problema, Lucas, é que o Estado, aí estou dizendo de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, ele dá com uma mão e a União agora está querendo tomar com a outra. Mas por quê, né? Porque, como assim, Pedro? O que está acontecendo? Bom, o Estado fala assim: olha, eu vou te dar um desconto aqui de ICMS para você trazer a sua empresa aqui para dentro. E aí, a União Federal, ao enxergar esse desconto do tributo estadual que o Estado confere ao determinado setor econômico, a União fala assim: olha, já que você não está pagando o ICMS, não está pagando o ICMS cheio, isso aqui é lucro da empresa, é uma receita. Eu vou tributar isso aqui. Eu vou olhar esse benefício fiscal como se fosse uma receita da empresa. Então, eu vou te cobrar imposto de renda, contribuição social. E aí, no final das contas, o que está acontecendo para o contribuinte? Não muda muita coisa, porque ao invés dele pagar o imposto estadual, ele acaba pagando o imposto federal em cima daquilo. E é isso que tem sido objeto de questionamento. Exatamente. E essa discussão, né, por que eu disse que ela é muito antiga? Porque essa estratégia econômica sempre teve no Brasil. Só que até então, a União Federal ela não se discutia muito a cobrança de imposto de renda, né, e contribuição social sobre esses benefícios. Só que de um tempo para cá, Lucas, teve uma mudança na legislação, aliado a um julgamento do STJ um pouco complexo sobre esse assunto. E a Receita Federal passou a entender que ela pode cobrar o imposto de renda sobre esses benefícios fiscais. Tá? Essa cobrança sempre ficou ali meio que em banho-maria, porque a gente tinha uma legislação que proibia essa cobrança de maneira clara, e a gente tinha, além disso, decisões judiciais, porque mesmo com a legislação a Receita Federal cobrava, a gente tinha decisões judiciais favoráveis ao contribuinte, afastando essa cobrança. E agora mudou. Agora mudou. Temos uma decisão do STJ ruim e uma lei que expressamente está dizendo que tem que ser base de cálculo de tributo federal. Assim, a decisão do STJ ela não é ruim por si só. Ela é complexa. Ela não é uma decisão fácil. Que para mim é ruim. Decisão sim. que é muito complexa é ruim. Sim, sem dúvida. Tem vários exemplos. Esse lado. Porque isso abre margem para todo mundo interpretar do jeito que te convém.
O fisco vai se agarrar na interpretação que é a mais conveniente, a gente a mesma coisa, né, o contribuinte. E no fim das contas, a tese da subvenção, ela está em voga e a sugestão de vocês é a mesma. Exatamente. Mandado de segurança. É isso aí. Porque vejamos o exemplo que o Pedro deu. O Estado te dá um benefício e a União fala, opa, esse benefício é nosso, né? Eu vou tributar isso aqui. O empresário ele pode simplesmente se submeter àquela vontade, recolher a tributação que está sendo exigida Sim. e ficar onerado ali, né? Então o benefício vai acabar sendo neutralizado por uma tributação. Ou ele pode adotar uma postura de vou discutir isso aqui. Essa discussão ela tem que ocorrer em âmbito judicial, né? Porque se ele simplesmente não recolhe o tributo, aí sim ele atrai a Receita Federal para a porta dele, né? Faça a discussão via mandado de segurança, pede uma liminar, e aí utiliza ou não dessa liminar, deposita judicialmente, mas garante a discussão do seu direito, né? Então, é nesse momento que se o empresário se torna muito passivo com a tributação, com as novas regras, ele vai ser onerado. Porque a conta, no final do dia, quem paga é o empresário, né? Então, é mais um caso clássico de possibilidade e necessidade de discussão. E aí, pessoal, a gente está falando assim, de diversas teses tributárias, né? Nós temos muitas discussões, principalmente voltadas para a questão do faturamento, né? Teses que estão sendo julgadas, teses ainda que aguardam julgamentos nos tribunais superiores. Então, a gente, de forma assim, até informal, né, a gente fala que quem não compra o ingresso não assiste ao show. Então, esse é mais um recado, né, no sentido de que, olha, vamos buscar a discussão, porque para o empresário não custa muito ele ir atrás daquele direito, mas lhe custará demais se ele não for, porque aí sim a Receita... Né? E mais. Muitos já devem ter ouvido falar da tal modulação de efeitos. Uma das maiores sacanagens jurídicas contemporâneas. O que é isso? Para você entender, o que é a tal da modulação de efeito? Existe a tese tributária, vamos pegar um exemplo aqui, a tese que discute a questão da subvenção. Tem 500 processos tramitando na justiça, 1000. Em algum momento, ou o STJ ou o STF, dependendo ali da matéria, vai pegar 1 ou 2 casos, que são iguais aos 500, aos 1000 casos, vai julgar e aquela decisão vai valer para todo mundo. Assunto encerrado. Só que quando acontece esse julgamento, o ministro, os ministros decidem, e com embasamento legal, que a decisão, eventualmente positiva, ela só vai ter efeitos plenos para quem tiver o processo ajuizado. Isso é uma aberração. Uma aberração. E o que isso quer dizer na prática? As 1000 empresas que compraram o ingresso do show vão se beneficiar. Elas têm um diferencial ali, as 350 mil que nem sabiam dessa possibilidade não vão se beneficiar. Na melhor das hipóteses, dali para frente. Vão perder ali 5, sei lá quantos anos para trás, né? Dependendo do tempo de processo. Então é uma razão muito importante que a gente sempre fala, né, para o empresário. Compra seu ingresso para o show. Senta na fileira. Porque se o show começar, você está lá dentro para assistir. Exato. Se a análise, né, dos tribunais superiores ela fosse estritamente jurídica, apenas jurídica, olha, então se os contribuintes ganharam essa discussão, todos ganharam, né? Então a gente vai possibilitar que todos ali peçam repetição e ok. Só que esse tipo de análise passa por um viés econômico muito forte. Então os tribunais atualmente eles estão trabalhando para proteger o cofre, né? E aí vem esse tipo de manobra. Exclui ali diversos contribuintes que ficam de fora do benefício. Então, eu declarei isso aqui inconstitucional, mas só para alguns, porque esse aqui não quis discutir, então ele talvez para de pagar daqui para frente, mas o passado também não recupera. Isso tudo para conseguir proteger o caixa e deixar ali o cofre mesmo bem trancado. Então é uma forma da gente combater esse tipo de situação por meio do ajuizamento. Excelente. Então a gente trouxe
resumão da conversa. Falamos um pouco da complexidade do sistema tributário, das inúmeras discussões decorrentes da complexidade. Citamos os 2 exemplos do momento, PERSE, subvenção. E agora, encerrando e já agradecendo, né, a presença de vocês dois, um bate-papo excelente, eu queria que vocês olhassem ali para a câmera e dessem um recado de no máximo 1 minuto. Isso é difícil para advogado, hein? Mas no máximo 1 minuto para quem vai assistir esse episódio, principalmente para o empreendedor, para o empresário, amigos contadores. Vamos começar por você, Pedro. Obrigado pela palavra, Lucas. Bom, a primeira dica é compartilhem esse videocast, porque ele possui informações relevantíssimas para o empresariado em geral. E o papel do advogado é não só lutar pelo direito dos contribuintes nos tribunais, mas também disseminar essa informação. A gente tem que o advogado tem que criar o hábito de sentar ao lado do empresário e viver a vida junto com o empresário. Não existe mais aquele distanciamento entre o advogado e a empresa. E por quê? Porque se houver esse distanciamento, esse tipo de informação que foi tratada aqui não vai chegar na ponta, em quem precisa. Porque eu não preciso, efetivamente, de entrar na justiça contra o governo para discutir o PERSE, porque eu não tenho um restaurante. Mas o empresário, meu amigo ali, meu vizinho, ele precisa dessa informação. Tá? E eu sou um eterno otimista. Apesar dessa balbúrdia legislativa que a gente vive no atual momento da nossa legislação tributária, o Brasil ainda, eu acredito, que é um ótimo país de se viver e de se investir. Só que, para a gente ter os melhores frutos, a gente tem que ter conhecimento. Né? E aí eu não estou falando só da parte que me toca aqui, do direito tributário, eu estou falando no geral. Né? E esse bate-papo que a gente teve aqui só comprova que o conhecimento aplicável no momento certo, ele pode sim fazer toda a diferença no seu negócio. Então, assim, não desista. É uma complexidade enorme, os desafios são gigantescos e nós, advogados, estamos aqui para ajudar vocês. Contem conosco. É isso. Obrigado, Pedro. Tiago, sua vez. Bom, eu acho que o resumo, né, do que a gente tratou aqui é basicamente o seguinte. Nós temos um sistema tributário complexo com altíssimas cargas tributárias. Então, você empresário, para otimizar o seu negócio, você precisa buscar esse tipo de estratégia para reduzir a tributação incidente ali nas suas atividades, de forma a conseguir investir no seu próprio negócio. E o que a gente trouxe aqui são algumas possibilidades de incremento de caixa. Então eu penso muito pelo viés econômico, né? Convivo com empresários, nós advogados também somos empresários, né? Temos o nosso escritório e a gente sabe a importância de um bom fluxo de caixa e a gente traz então esse tipo de informação para ajudá-los a otimizar o caixa de forma segura. Então, é basicamente isso, seja por teses tributárias, seja pelo aproveitamento de eventuais benefícios fiscais, pedidos de regime especial. E aí, pessoal, a gente está falando aqui de uma infinidade de opções. Então, faça esse tipo de movimento com um profissional ao seu lado, né, que tenha o conhecimento específico, porque aí o sucesso ele é a consequência natural. Tá? E eu agradeço a todos também pela atenção e ficamos sempre à disposição, tá bom? Obrigado. Meu recado ele é um pouco mais duro. Para você, empresário. Eu vou te dizer 2 coisas. A primeira, saiba jogar o jogo. Nesse país, é necessário que você saiba jogar o jogo. E isso que foi dito nesse podcast é uma parte relevante desse jogo. E segundo, eu, como advogado atuante há mais de 15 anos, hoje afirmo com tranquilidade, uma boa parte das normas tributárias, elas já nascem
mortas. Quando o pessoal lá no Congresso aprova, eles já sabem que existe uma ilegalidade. Mas vai demorar tanto tempo para que um STF, um STJ julgue aquela questão ilegal, tanta gente, tanto contribuinte vai pagar, que para eles está ótimo. Mas não pode ser você o pagador. Então corra atrás do seu direito, se informe, busque profissionais capacitados para te ajudar. Legal? É isso aí. Bacana. Obrigado, gente. Nós Obrigado, agradecemos. Lucas. Obrigado, Thiago. Obrigado. Muito bom sempre estar ao lado de vocês, né? Muito engrandecedor e eu aprendo demais. Obrigado.